Bem-vindos para mais um capítulo do Movimentos que Inspiram. Aqui eu conto histórias reais de meus alunos que começaram a entender que o exercício físico vai além daquilo que vemos no espelho. São pessoas que melhoraram sua qualidade de vida, sua autoconfiança, sua autoimagem, disciplina, melhora no sono, melhora na libido e a estética ela vem em consequência de toda essa transformação. Então, bora lá para mais um Movimentos que Inspiram. Roberta, com um grande prazer, uma grande honra ter esse momento aqui com você, da gente falar um pouco da sua trajetória, nosso tempo juntos aí, que a gente vem construindo todo esse momento com você, de transformação não só física, né, mas todo aquele respaldo que a gente traz por trás do trabalho físico que a gente vem construindo junto com o seu corpo. E nós estamos aí próximo do que já? 7 anos de treinamento, mais ou menos? Nossa, pois é, parei para fazer as contas. Ah, é um prazer estar aqui, Eden. Uma honra também, assim, né, participar desse movimento que você faz, que eu aprendi muito, né, nesses 7 anos, inclusive, de como conduzir isso, né? Acho que a gente vai conversar um pouquinho, e aí eu conto como eu entrei, né, o que que eu pensava sobre exercício físico e o que que eu penso hoje, né, que acho Sim. que foram mudanças bem significativas. Isso é fundamental, né? Então, no decorrer de hoje, a gente vai abordar alguns temas específicos aí, trazendo, né, essa transformação que o corpo promove para o nosso corpo. E aí, para a gente começar, diz para mim, assim, qual que era o seu principal problema antes de conhecer a minha metodologia? O que que era aquele detalhe ali que fez com que você começasse a se sentir incomodada em relação a toda essa transformação que você buscou, né? Qual que era o principal problema que você tinha antes da gente começar definitivamente o trabalho? Bom, eu acho que durante toda a minha vida, meu mote principal era quero emagrecer. Então, quero emagrecer, quero emagrecer. E quando eu comecei mesmo a procurar, né, atividade física e academias, eu não conseguia parar em nenhuma academia. Então, eu acho que, né, aqui em São José dos Campos, eu percorri várias academias, várias modalidades, tudo que apareceu, eu falava, ah, eu vou lá experimentar, e eu não conseguia ficar, né? Eu não tinha assim aquela. Até meu marido brincava comigo: ah, você fez o plano de 6 meses, vai perder dinheiro. E eu perdia mesmo, né? Que fazia e não ficava. Então, eu sempre quis emagrecer, só que eu não me adaptava com as rotinas. E aí. Foi aí que eu descobri, né, seu estúdio e comecei a treinar lá e gostei muito. E já conto por quê, não. Na verdade, assim, eu vou dando umas complementadas, né, para te ajudar no raciocínio. É, Então, em relação do principal problema, a gente acredita que a grande porcentagem das mulheres buscam o lance do emagrecimento. Então, assim, você tinha, né, esse problema em relação ao emagrecimento, mas como que você se sentia antes da gente começar esse processo? Quais que eram os sentimentos ali, não só físico mesmo, mas questões de aparência, ou se tinha alguma coisa relacionada com essa energia no dia a dia, performance, sono, como é que você se sentia antes, né? Qual que era essa Roberta do passado ali? eu acho que tinha muito assim uma questão de autoestima, né, por essa busca por um corpo que de repente nem era o meu biotipo. Então também eu tinha, acho que uma expectativa totalmente irreal do que poderia ser um corpo, né, saudável ou um corpo magro, como eu desejava ter. Então eu acho que isso é um principal, né, a questão da minha autoestima. Eu não conseguia perceber como o exercício físico ele trazia benefícios para o meu dia a dia, né? Na questão do trabalho, na questão de energia. Eu sentia muitas dores. Eu me lembro que eu tinha muita dor nessa região, né? Por ficar muito tempo no computador e isso só vinha piorando. Né, só vinha piorando, e eu não conseguia correlacionar que eu poderia usar a atividade física para melhorar isso e a própria prática em si. Né? Eu não tinha prazer por fazer atividade física. Então, a atividade física para mim era, eu quero ir por causa da questão de estética, eu preciso ir por causa da questão de estética, mas eu também não tinha um compromisso comigo mesma. Então, assim, por exemplo, treinar sexta-feira era uma coisa impossível. Não, sexta-feira não é dia de treinar, então eu tinha muito isso. E hoje é totalmente diferente, né? Hoje não tem dia. Uhum, Então, que se legal, eu posso treinar, eu vou treinar. com certeza. E uma coisa me chamou a atenção quando você falou em questão do padrão, né? O padrão do seu corpo, de biotipo. O que que você pegava de referência, assim, para você se comparar, né?
você via nas redes, né, nas redes sociais aí, ou em geral, outras pessoas que você tinha como referência, quais que eram as referências para você, né, naquela época, imaginar que você estava fora do padrão? O que que era? Ah, eu acho que, assim, o jeito que eu achava mais bonito era a mulher bem magrinha, né? Porque eu sempre tive mais corpo, né? De ter mais coxa, mais quadril, então eu achava o inverso mais bonito, né? Então eu achava aquela mulher que era bem mais magrinha, né? Com o bracinho bem fininho, e era uma coisa que eu não sei da onde que apareceu, mas assim, isso realmente me impactava, porque eu cheguei a fazer dietas muito mirabolantes, assim. Eu me lembro uma época que eu dormia com fome, fome de doer a barriga mesmo. E até teve uma época que eu consegui ficar assim, magra. Hoje eu vejo fotos e eu falo, gente, não é assim, né? Uhum, Que você vai viver uma vida passando fome. E eu lembro que eu achava que nunca era suficiente o que eu fazia. Então, eu entrava às vezes numa academia, eu fazia várias aulas. Então, eu fazia aula de spinning, depois eu ia para aula de step, depois eu ia para aula de não sei o quê. E às vezes, quando eu via, eu estava ali fazendo um monte de aula e não conseguindo o resultado que eu queria, que na minha mente era ali o esperado, né? uhum. Você bateu um ponto aí que eu até falo muito para as pessoas. De ontem para hoje eu estava conversando com uma moça que entrou ela e a nutricionista dela, tipo, me rebatendo das coisas que eu estava postando em relação à minha alimentação. Não, Aham. porque você tem que ter acompanhamento com o nutricionista e não sei o quê. Eu falei, não, cara, mas eu não tô fazendo uma dieta. Meu estilo de vida é esse, entendeu? Então tem momentos que eu vou levar um pouquinho mais rígido, mas, cara, se eu sentir vontade de comer, eu vou comer, não tenho problema. E aí o ponto em questão que a gente abordou foi justamente isso aí delas defenderem algo que para elas é o ideal e para mim não era. Uhum. E aí foi o momento que deu tipo uma rebatida assim na conversa, porque eu coloquei o meu ponto de vista e ela foi e falou as coisas que ela acreditava. E aí chegou um momento que eu entendi que ela não estava entendendo a minha visão. E aí eu falei para ela, eu falei, cara, tá tudo bem a sua visão. E eu acredito que eu preciso comer proteínas e ponto final, cara. Se você segue uma linha que não precisa comer carne, né, proteína animal, tá tudo bem também. Assim como no meu mercado de trabalho, a gente tem discussões se o alongamento é bom antes ou o alongamento é depois do treino, né? Se eu Aham. faço aeróbico no dia de força ou se eu não faço aeróbico no dia de força. Então, cabe a gente conhecer um pouco de tudo, e aí com isso a gente ter equilíbrio naquilo que faz. E aí você Sim. falou um ponto que eu falei para ela. Eu falei, cara, água em excesso você morre afogado, oxigênio em excesso você dá um barato em você, e treino demais você também tem problemas. Então eu Sim. entendi que o excesso de treinamento ele prejudica a sua performance, que ele eleva muito o nível de cortisol. Aí eu bati num ponto que ela, nossa, isso aí a nutricionista não falou. Eu falei, mas não é a função da nutricionista. A função da nutricionista é falar na alimentação. A minha função é te trazer essa clareza. Aí ela colocou uma frase que eu achei legal. Essa falácia das redes sociais. Ela falou, eu falei, mas é isso? Aí eu comentei com ela, você que me acompanha, você viu alguma vez eu criticando alguma coisa? Não, eu pego um ponto, eu dou a minha visão e acabou, não falo que tá certo, tá errado. Só que aquele lance, né? Putz, excesso de treino, isso que vai me fazer bem. E poucas profissionais, antigamente, eles abordavam esse tema. Hoje a galera já tá falando, ó, menos, É. né? Menos, porque o excesso de cortisol vai te prejudicar, comida tem a forma certa de comer, já tem gente falando não conta caloria, você tem que dar valor nos nutrientes. Esse mercado nosso está ficando um pouquinho mais abalado aí em questão disso aí, porque é muita informação e as pessoas se perdem nesse meio, né? Não, e eu já fiz de tudo, né? Então, acho que até isso mesmo, acho que influenciada por muita coisa. Então, eu saí daquela fase que, não podia, não treinava sexta-feira porque eu tinha, né, não dava valor para isso. E depois eu passei para a fase que eu treinava todos os dias. Então, o dia que eu não fazia, eu me sentia culpada. Então, demorou para eu entender que existe, né, outra metodologia, outro jeito que é possível, né? Que você pode treinar ali 3 vezes por semana, dia sim, dia não, que tá tudo bem. Sim. Então, uma coisa também que foi muito interessante quando eu comecei a treinar com você é que você
né, a gente até conversando sobre essas questões de padrão de beleza, daí você até me abriu muitos olhos nisso, porque você falou assim para mim, o que você está disposta a fazer para ter esse corpo que você diz que quer ter, né? Uhum. E aí realmente eu pensei, porque eu gosto de sair final de semana e gosto de ter, né, algumas coisas que se eu quisesse ser trincada, por exemplo, e, né, com um percentual de gordura super baixo, eu não vou poder comer, não vou poder, né, às vezes tomar uma cervejinha que eu gosto de tomar. Sim. E então isso me abriu um pouco. Falei, opa, peraí, eu acho Uhum. que eu estou começando a cair na real o que que é essa vida, né? Uhum. De você fazer um exercício físico para você, né? Sim. Moldar o que se encaixa, né, com você, além da dieta, que é a mesma coisa que você falou, né? Eu também comecei a aprender a ouvir o meu corpo. Sim. Então, você vai numa nutra, ela fala assim, ah, você tem que comer de 3 em 3 horas. Por que eu tenho que comer de 3 em 3 horas se eu não estou com fome? Uhum. Então, hoje, Sim. para mim, isso é muito mais fluido, né? Isso é É. mais. E essa é a inteligência que eu sempre procuro passar para vocês, né? Você é a melhor pessoa para conhecer o seu corpo. Qual que é a minha Hum. função dentro desse processo? É te guiar, né? Te dar o norte em termos daquilo que você está buscando e te mostrar os lados, né? Tem o lado negro da força também. É o que eu sempre falo, cara, tá tudo bem, você quer ser trincado, tá tudo bem, só que, né, você mesma falou, qual que é o preço que você está disposto? Né? Eu É, tenho casos aí que eu venho acompanhando de pessoas que passaram a treinar com a gente, que a pessoa tá numa espiral ali de 100% regrado, percentual de gordura baixíssimo e isso e aquilo. Eu falei, tudo bem, mas até quanto tempo isso vai ser sustentável? Vida de atleta não é uma vida saudável. O atleta é hum, pago para fazer aquilo ali. E se ele não der resultado, ele não tem, não tem pagamento. E até é. mesmo um atleta tem momentos que ele precisa descansar, né? Então é essa que é a parte fundamental aí dessa busca do equilíbrio. O que que eu estou buscando com o exercício? O que que eu quero? Assim, uma coisa também que eu fui aprendendo, né, ao longo dessa trajetória, a questão do exercício físico, ele te traz liberdade, né? E eu passei muito assim de ter um problema com um pai idoso que começou a perder massa muscular, que começou a cair na rua. E aí eu comecei a ver, falei assim, gente, peraí, não é só sobre estética, e não é só sobre manter um corpo XYZ, é sobre saúde. E aí eu comecei a conseguir a ter uma rotina, porque eu encarava o exercício físico, como, por exemplo, eu encaro o meu trabalho. Eu não penso se eu quero ir trabalhar para ir trabalhar, eu tenho que ir trabalhar. Sim. Então, eu comecei a ver o treino como um compromisso, né? Uhum. Não, nem uma obrigação, mas um compromisso. Então, eu estou comprometida com a minha saúde, até, né, pelas coisas que eu já vi de quem não treina. Então, eu penso muito nisso, eu quero ter liberdade, né? Perfeito. Quando eu tiver mais idade, enfim. Agora eu já sinto, às vezes, dores, né, de ficar muito sentada, tal. Imagina se eu não treinasse, né? Sim, Como é que é. é assim? E aí, quando você conheceu meu trabalho, a minha metodologia, o que que te fez decidir assim para dar esse voto de confiança, né? A partir do momento que você conheceu, por onde você conheceu, né? Quais foram as vias que você conheceu e qual que foi esse norte assim que falou, não, eu vou dar meu voto de confiança ali, eu vou deixar minha saúde na mão desses caras aí. Como é que foi? Bom, foi assim, eu já tinha saído de uma academia tradicional e estava com um personal trainer no meu prédio. Uhum, E só que não estava dando muito certo, eu acabei enjoando do jeito que estava sendo, o horário não estava dando certo, e aí eu falei, não, eu preciso procurar um outro lugar. E como, né, o estúdio fica bem próximo aqui, eu fui olhando mesmo, assim, não cheguei a ter indicação de ninguém e nem foi olhando. Então, eu vi que ali tem um estúdio, aí eu peguei o contato, agendei, né, com você, aí você me recebeu, me explicou, então eu sou muito ligada nessa questão assim visual, de estrutura física, então o estúdio já me encantou, a hora que eu entrei no estúdio eu já fiquei encantada assim com, né, com a organização, com o jeito, ele é aconchegante, né, e é todo bonito assim. Então, isso já me impactou. E aí, o jeito que você abordou, né? Você ouviu, né, o que eu precisava, ouviu o que eu estava buscando,
E você foi muito tranquilo, não, vem conhecer, né? Você deu toda aquela acolhida, explicou como era o seu trabalho, então eu fiquei muito interessada nessa questão de não ter uma rotina igual à academia, né? Que eu via que também o meu perfil era muito de enjoar das coisas, então Uhum. eu não consigo fazer muito a rotina de nada. Então, eu sou aquela pessoa que já mudei o cabelo 1000 vezes. Eu mudo mesmo. Todo mundo que me conhece sabe que cada hora eu estou buscando uma coisa, estou estudando uma coisa diferente. E aí eu gostei do estúdio porque você, né, me explicou e realmente é assim, né, que seu treino não é o mesmo todo dia. Então, todo dia muda o treino e tem aquela pessoa que te acompanha todo dia, porque para mim isso também era importante. E então foi todo esse pacote, né? E aí, quando eu comecei realmente a treinar, eu me encantei. Então, no entanto que, né, me encantei, me adaptei, gostei. Levei o marido, Né? né, que era algo que eu achava impossível, né, o Neto ir para uma academia, porque ele sempre foi mais do futebol. Mas ele também já está, que acho que uns 5 anos, né? Próximo disso já. Então, e aí eu adoro, né? Eu aprendi assim a realmente gostar de treinar. Então, realmente eu gosto. Ah, bota mais um pouquinho de peso que tá leve. Então, assim, é uma coisa que realmente me dá prazer. O corpo, às vezes, tem aqueles exercícios bem diferentes, né? Que eu falo que você é muito criativo, que você fica da meia-noite às 6, bolando exercícios diferentes, porque em 7 anos ainda parece exercício que eu nunca fiz, né? Num nível de dificuldade que me desafia. Mas é bem legal. Assim, eu vejo que nunca é tarde, né, para Nunca. começar. Igual tenho uma pessoa idosa que comentou comigo, me viu, né, de roupa de academia. Ah, você tá indo para academia? Nossa, eu não tô conseguindo andar, eu precisava fazer alguma coisa, mas agora tá tarde demais. E eu até peguei, né, um folder com você Uhum. para dar para ele, porque é isso que também é bacana do seu estúdio, porque você acompanha, você, né, e os seus Sim. profissionais e até comigo, assim, já chegou de eu estar com época, assim, que eu tava com dor no joelho, né? Então, todo o treino, ele foi respeitando aquela Sim. limitação ali que eu estava localmente. Então, se fosse antigamente, o que que eu ia fazer? Não vou na Parar. academia porque eu Né? tô com dor. Sim. Então, aí você para, põe o pé pra cima e não faz mais nada. Então, hoje eu já sei, eu só não vou pra academia mesmo, né? Se acontecer Você não alguma dá. coisa, ou se eu Uhum. tiver muito ruim que eu não consigo, né? E me fala um pouco em relação aos seus resultados aí, o que que você já conseguiu de resultados positivos em todo esse processo? Se tem relação com quilos, centímetros, energia, sono, performance, libido, parte cognitiva, o que que você teve aí durante todo esse processo de transformação? Bom, eu acho que vamos começar pela minha primeira questão, né, que eu comentei com você, que é a questão do emagrecimento. Então, na verdade, eu aprendi que primeiro eu preciso me aceitar, né, em algumas coisas, e então acho que o primeiro benefício foi na minha cabeça, né, eu reconhecer o corpo que eu tenho, como eu vim ao mundo, né, então não vim aquela pessoa, né, bem magrinha, tal, mignon, e eu percebi assim a mudança porque eu ganhei muita massa muscular, né, nesse processo, então foram muitos quilos, né, de massa Uhum. muscular. Se eu não me engano, acho que eu ganhei uns 6 quilos de massa muscular durante esse ano todo, ou um pouco mais, eu não me lembro. E a diminuição também, né, do meu percentual de gordura. E é claro, eu só não tive mais, vamos dizer assim, porque eu resolvi, né, que eu não queria ter uma dieta tão restritiva. Mas eu me sinto assim muito mais feliz, né, com o corpo que eu tenho hoje. Então isso foi uma coisa que me impactou muito. A questão da minha autoestima, a questão da minha força, né? Eu me sinto uma pessoa assim com energia para fazer as coisas, porque o tanto de coisa que eu faço, né? E eu me sinto muito mais energia do que eu tinha antes, né? Eu tô com 47 anos e, e eu acho que eu me sinto muito mais enérgica do que quando eu tinha 30. Claro que, né, o corpo da gente muda, mas nossa, eu não abro mão. Eu acho que depois que eu comecei a treinar, isso fez parte da minha rotina como o equilíbrio mesmo, né? Que eu preciso para, né, descansar melhor, para eu poder executar tudo que eu preciso. E, né, minha rotina é muito corrida, às vezes eu viajo muito. Ah, eu percebi que eu fiquei muito mais ativa mesmo, né? Depois dessa rotina de treino. Você sentiu que mudou alguma coisa em relação nessa sua
como você falou, de estar mais ativa, mudou algo em relação no seu dia a dia, na parte profissional, né? A questão da sua própria performance mesmo, assim. Você sentiu alguma mudança em relação a isso? Eu acho que foi assim um pacote de coisas, né? Porque durante esse tempo eu também vim, né, na busca, no aprofundamento do autoconhecimento e não somente, mas também conhecendo o meu corpo, conhecendo o que eu preciso. Então é muito bacana quando eu percebo assim a minha necessidade, por exemplo, de descanso, né? Então eu falo, nossa, hoje eu estou muito, muito cansada, eu preciso descansar, né? Então eu acho que essa parte mesmo do autoconhecimento, né, de se auto-perceber. Eu acho que é mais nesse sentido. Uhum. Você tocou num ponto no início da sua fala que é até legal a gente dar uma repassada, porque eu sei que você entende o processo, mas às vezes alguma pessoa te ouvindo, ela não conseguiu captar a essência, né? Quando nós falamos em aceitar o corpo que temos, não quer dizer que se eu estiver super obeso ou com o corpo tudo estrupiado, com dor, tudo inflamado, tudo zoado, tá tudo bem. Não, É não, aceitar o corpo, a gente, quando a gente fala de aceitar o corpo, a gente não quer dizer isso, né? não, eu acho que é mais assim, talvez não aceitar o corpo, até porque meu corpo é muito diferente do que eu tinha, né? Eu até tenho uma foto quando eu tinha, eu acho que 27 anos, eu tinha uma gordura abdominal aqui assim, depois eu até te mando. Ah, eu quero ver. Interessante de ver Quero ver. assim, Muito sabe, legal. uma pochetinha bem localizada que assim que ela foi embora, graças a Olha que Deus. legal. Então, assim, eu acho que a autoaceitação, porque na verdade, Éden, o que que eu percebia que acontecia comigo? Por mais magra que eu estivesse, eu nunca me achava magra. Acho que desde pequena, sempre aquela coisa, tô gorda, sou gorda, né? Não vou dizer que assim, 100%. Não, eu me cuido, eu sou Sim. preocupada, Uhum. né? Eu até tenho fama das minhas amigas acham, você é muito certinha. Não, não sou certinha, mas eu sou preocupada. Então, assim, Uhum. eu jantei lasanha domingo, na segunda-feira eu almocei salada. Sim. Com certeza, né? Eu fico buscando esse equilíbrio porque eu tenho medo, eu não quero desconstruir tudo que eu conquistei, né? Então, sim, eu me incomodava com o corpo que eu tinha, mas eu também precisei ter essa autopercepção até que ponto, né? Eu preciso criar uma expectativa de beleza que às vezes é inalcançável, né? Uhum. Porque isso acaba sendo perigoso, como eu te falei, dormir com fome. Quando mais jovem eu já cheguei a desmaiar de hipoglicemia, né? De falta de açúcar no sangue por ficar muito tempo em jejum. Então, fazer coisas muito mirabolantes, hoje em dia eu não faço mais. Sim. Eu sempre procuro Perfeito. alguém especializado para poder resolver o que eu tô. Você abordou algumas partes fundamentais aí que muitas pessoas também passam, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre essas dificuldades que você teve justamente ao começar, quando a gente começou a trabalhar junto, né, você tinha algumas crenças, ainda que você já comentou, né, que são algumas dificuldades, e facilidades também, né, quando você teve ali, quando a gente começou a aplicar a nossa metodologia, como é que foi esse processo aí? Bom, como eu te falei, eu não parava em academia. Então, quando eu comecei, né, com aquela coisa assim, deixa eu ver aqui se aqui eu vou ficar, né? Tô de olho. E aí eu fui vendo, né, a maneira com que vocês colocam os treinos, que realmente é um treino pensado no seu objetivo e cada dia ele muda. E aí eu não estava botando muita fé nisso, sabe? Eu via a sua luzinha lá e eu falava assim, isso aí é para todo mundo, né? Eu chego aqui, ele põe meu nome e aí eu juro pra você, acho que eu nunca Sim, comentei isso com você. Nas primeiras semanas eu falava assim, isso aí ele só troca o nome, não é pra mim, aham, não. Não sei o quê. Daí teve até um dia que acho que era o Lucas, eu falei assim, Lucas, de novo eu vou fazer tal coisa? Ele falou, e por que que não pode fazer duas vezes na aham, mesma semana, né? aham, E aí ele me explicou o objetivo e tal, e eu fui vendo que realmente, né, existe ali todo um conceito, né, que vocês sim, trabalham para montar os treinos. E aí eu fui, assim, eu acho que adquirindo essa confiança, né, essa confiança no trabalho de vocês. Uma coisa que foi muito fácil, eu acho que é o clima, né, o ambiente, porque eu também não gostava de ambiente de academia, assim, tradicional, que é muito aquela coisa assim de galerinha, de roupinha para lá e para cá. Então, assim, é um ambiente que você fica confortável, né? É um clima assim
muito agradável no sentido das pessoas serem agradáveis, né, com Uhum. você, de respeitarem. É um ambiente calmo. Sim. Esses dias mesmo eu saí de um dia assim muito puxado do trabalho e aí assim tava aquela música aí silencioso, porque acho que eu tava eu, meu marido e mais uma pessoa só treinando. Eu falei, gente, que gratidão tá nesse lugar, e tava um calor, né, Uhum. ar-condicionado. Eu falei, gente, gratidão, olha treinar nessa, né, nessa bênção, nessa paz. Então, eu acho que tudo isso foi muito fácil, né? Por isso também que eu, 7 anos, né? São Então, assim, uma sete pessoa anos, que é. não parava em academia nenhuma, e eu nunca parei, né? Graças a Deus eu consegui, né, permanecer, até na pandemia, Sim, né? Não né? pode esquecer da pandemia que a gente também não parou de treinar. Você mandava vídeos de todos os exercícios, o que que era para fazer. Eu falava, gente, essa pessoa manda o vídeo de todos os exercícios para todos os alunos e a gente fazia aqui no, né, no tapete de casa. Então, realmente, acho que assim, eu acho que foram mais facilidades do que dificuldades, né? Legal. Acho que dificuldade eu tinha antes, Uhum. né, de às vezes também encontrar pessoas despreparadas enfim, foi mais acho facilidade do que dificuldade. E assim, quando uma vez você já falou isso aí pra mim, e eu falei, cara, não tem muito como explicar. Mas é como é que você indica a nossa metodologia para outras pessoas? Como é que você hoje, né, com um pouco mais de aprofundamento e maturidade na nossa filosofia de trabalho aí, como é que você indicaria nosso trabalho a outra pessoa? É que tem coisa que é difícil explicar porque a pessoa tem que passar para ela poder entender do que você está falando. Sim, Então, eu normalmente eu tento explicar que é como se fosse um cross-training, mas não é, como se fosse uma academia, mas não é, e é um jeito mais personalizado de treinar. Então, eu sempre destaco a questão que são poucas pessoas por horário e que você é diretamente acompanhado por um professor o tempo todo, né? Então, eu acho que assim fica mais fácil das pessoas assim entenderem, porque se eu for falar, né, que é movimento natural, que é alguma coisa assim, eles não vão que é entender. isso? O que é isso que você Que está é isso? falando? É, que é isso? É. Mas agora eu quero que você, hoje, essa Roberta, né, essa profissional, essa pessoa que se transformou agora, nesse momento, eu quero que você imagine que você está sentado na frente, mas daquela Roberta lá do passado, tá? De 7 anos atrás, ou mais até que seja. Só que essa Roberta do passado, ela está te vendo como a maior referência para ela. E ela está te pedindo uma ajuda, porque ela está perdida, ela não sabe o que fazer, né? E você, esse momento que você tá, com toda essa bagagem que você construiu hoje, você tem essa visão, essa maturidade para dar um conselho para essa Roberta lá do passado, né? De 7 anos atrás que seja. Que conselho a Roberta de hoje passa para a Roberta do passado? Mas olhando bem no fundo dos olhos dela lá, ou pegar na mão se precisar. Ó, profundo, hein, Éder? É, Bom, acho que a primeira coisa que me veio pega leve com você mesma, no sentido de se cobrar tanto. Não precisa ser assim. Acho que pode ser mais leve, né, o seu autocuidado. E para que a coisa aconteça de modo mais fluido, porque é assim que eu me sinto hoje, né? As coisas fluem. Então, antigamente era muito duras, as duras penas, né? Então, acho que não precisa ser assim. E tenha disciplina e fique do lado de quem sabe fazer a coisa, né? Não desista. Eu lembro que no início, né, quando eu comecei a treinar, era como se fosse um mantra que ficava na minha cabeça. Quero emagrecer, quero perder peso, quero perder peso, quero. Então, eu treinava com essa mentalidade. E isso era um tormento na minha cabeça. Então, como eu te falei, eu treinava às vezes todos os dias, às vezes ia para esteira, não sei o quê, preciso perder, perder, perder. Agora, hoje, eu já entendi que isso é para o resto da minha vida. Porque eu também achava que era algo temporário. Eu vou fazer aqui até eu perder. Olha a cabeça, né? sim, Então, hoje eu já entendo que isso faz parte da minha vida para manutenção da minha saúde. Então, não existe mais uma separação. sim, Ah, eu vou fazer academia até eu perder o peso. Não, eu vou fazer academia enquanto eu puder me movimentar, eu quero treinar. E, né? perfeito. E eu vou treinar para poder me movimentar mais. Então, é aquela coisa que
que vira, né, um ciclo ali e realmente é o meu desejo, né? Todo mundo fala, ai, Deus me livre, não quero viver. Eu quero, Também, desde que eu consiga, né, ter né? liberdade. Eu quero até passar dos 100, se Com Deus me permitir. certeza. Né? Minha Sim. avó foi até os 99 sem treinar, por que que eu não Olha, posso um pouquinho mais? e ainda mais agora a tecnologia nos favorecendo, né? Isso é Exatamente. Então, importantíssimo. eu amo viver, quero viver, e eu sei que, né, para onde carrega a minha alma, precisa ter esses Sim. cuidados, né? E inspirar as pessoas também, né? Hoje mesmo eu estava lendo um livro que, quando você está num processo engordamento, ainda mais com as influências das redes sociais, o ciclo que você permanece, você tem uma probabilidade de 117% de ter o resultado do engordamento. Você vai começar a consumir e as rodas que você vai participar vai te favorecer a ter isso. Só que ao mesmo tempo o processo inverso. A partir do momento que você toma a decisão de, poxa, eu vou mudar, 117%. E é isso, né? Você ter a consciência e o poder decisório mesmo. Eu decido aqui o que que vai acontecer comigo. Ah, então tá, eu vou sair da linha, não vou treinar. E outra coisa também que eu aprendi, que isso é muito claro para mim. Se, por exemplo, aconteceu alguma coisa, eu fiquei uma semana sem treinar, vamos dizer que eu viajei a trabalho, não consegui treinar, não deu para fazer nada na outra cidade que eu estava, eu volto, eu recomeço. Porque antes também era um peso para mim. Eu achava assim, ah, agora eu parei. Não existe parar. Aconteceu algo, retoma da onde você parou. Sim. Ah, nossa, vai ser um pouco mais difícil porque você perde um pouco o ritmo, mas depois você retoma, né? Uhum. Então, acho que são coisas que você vai realmente aprendendo e quando você vê que isso faz parte, né, da sua rotina, isso acontece muito naturalmente. É como tomar banho e escovar o dente, né? Você tem que fazer e Claro. pronto. E também assim, né, que as pessoas precisam ter paciência com o processo. É um Sim, processo. sim, Então, no começo pode ser mais difícil, tudo é mais difícil, mas sim. assim, conforme você vai, né, se propondo a fazer, respira fundo, ah, mais um dia eu vou, aí depois a coisa vai entrando. Então, eu acho que respeitar esse processo, esse tempo. Ai, nossa, era para eu ir 3 vezes, fui só duas, fui só uma. Não tem problema, na outra semana você recomeça, né? Perfeito. E eu acho que assim, aí você consegue, né, criar essa rotina e trazer isso para a vida, né? Só agradecer por esse momento especial aí, pelo seu tempo, né, Ah, dedicado nesse nosso bate-papo aí. Muito gostoso, muito leve a conversa. eu que Aí, agradeço, Ellen. Aprendo muito com você, né? Você também, assim, é exemplo para nós, né? De que você está sempre buscando, desde que eu te conheci, né, aí no estúdio, você não para, né? Então está sempre em busca de novidade, e se aperfeiçoando também, né? sim. Você também não é mais o mesmo Eden de 7 anos Não, atrás. jamais, Né? jamais. É, isso eu Então, tenho acho que isso também consciência é disso. bem legal, é estimulante e é inspirador, né? Você Uhum, tá em um lugar que você sabe que, né, a pessoa que tá ali, ela também tá trazendo coisa nova, então você também não sim, vai ficar estagnada, né? Então, sim. essa é bem bacana, isso aí eu te agradeço.